A árvore boa, a árvore má. Não se evangeliza procurando culpados. Embora esteja fazendo falta o evangelho de céu ou inferno, o evangelho é boa notícia e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Há falta de conhecimento bíblico e por causa de uma Bíblia com linguagem torcida, a ignorância também entre as versões e traduções das Escrituras Sagradas, o roubo dos inocentes, uma escritura fiel aos originais, e a ausência dos protestantes de ontem e sua distância que há do gospel evangélico de hoje, a falta da escola dominical, os elefantes brancos, que são Bíblias gigantes, nas mãos dos obreiros, com estudos e pesquisas elogiáveis e versões lamentáveis. Por outro lado, a quantidade de escândalos e secularização escandalosa das festas, das reuniões, dos shows. E precisamos da tolerância para suportarmos a rede lançada ao mar e o evangelho pregado de todas as maneiras. Maravilhas, sinais e curas são feitos em nome de Jesus, mas há almas perdidas nos altares. Eles dão pão e circo no uso indevido do nome do Senhor. Infelizmente, estão sujeitos a ouvirem, apesar dos sinais, maravilhas e milagres: nunca vos conheci. É a Gênese. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então, pecado original, maldição hereditária, dias de concepção, ambientes da gestação e crescimento, gravidez indesejada e bebê jogado no lixo, não importa em culpar a mãe, nem pelo DNA dela o filho será virtuoso ou corrompido. DNA, gestação aviltada e indesejada, por mais que se atenham em diversidades e adversidades genéticas, há um quê de cada pessoa ser única. Precisamos lembrar. Não se culpa a genética por tudo. O exterior do homem é muito vasto. Pai, mãe, avô, avó, tios, vizinhos, primos, colegas, clubes e times influenciam na personalidade, natureza e caráter das pessoas. Filhos são sentimentos e ações em continuação dos pais. Filhos de profissionais sempre mostram isto. A tendência do filho do médico ser médico, do filho do advogado ser advogado, do filho do juiz ser juiz e do filho do político ser político. Missões. A responsabilidade do campo missionário consiste em ensinar com dedicação ao ensino, evitar o exemplo de reputações insanas e fraudulentas dentro da carreira meteórica e da consagração precipitada por prosperidade sob avidez insana. O exemplo é o mestre, manso e humilde de coração, mas nos avisou que nos últimos tempos aparecerão falsos tudo, cristãos, mestres, profetas, doutores, e que fariam negócio com os servos de Deus com palavras fingidas. Hoje, até se decora a pregação do bispo por obediência insana ou por incapacidade de dar lugar a Deus. Mas fará bem ao homem ou bem-intencionado crente saber lidar com todo tipo de liderança, porque a ordem fora simplesmente pregar, ensinar, batizar e mandar ir. O campo ensina. Vale saber lidar com quaisquer tipo de pastores, atentando bem para a sua forma de vida e maneira de viver,
para evitar o mau exemplo, não para segui-los. Em sabedoria, às vezes a solução melhor é calar, porque tem ouvidos que ficam mais surdos e corações que ficam mais duros quando ouve verdade. Um pastor analfabeto pode dirigir bem um rebanho, se chamado para tal, mas a raridade é quase absoluta. Ora, Deus não perdoou aos anjos que pecaram. Os que torcem as Escrituras diante desta verdade, quando Deus mandar a fome não de pão, eles desejarão comer as palavras das Escrituras com fome e sede de justiça. O homem não é produto do meio. Há um quê de particular na natureza, caráter e personalidade individual. O mesmo exemplo paterno, quando torcido, gera a dureza de coração ou um comportamento totalmente avesso do filho. Também pode promover reações antagônicas e contrárias. Cada ser humano é um universo e podem ser diferentes dos pais, mesmo com o DNA predominante ou a duplicidade de placenta, se pode admitir isto. Uma regra comportamental fica ínfima, insignificante diante da grandeza do homem. Afinal, é imagem e semelhança de Deus. Mas podemos alcançar muito dele se observarmos o histórico, social, cultural, recreativo, religioso, político, até do civismo fraco e patriotismo decadente da atualidade. Somente se pode agregar em torno de um alicerce, uma base moral de valores, como é dito pelos botões dourados. O que se aprende numa caserna em um ano, não se aprende em lugar nenhum em 10 anos. Encarnação. Não existe reencarnação, porque o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou o sangue de Abel não reclamaria juntamente com a voz dos que foram feridos por amor do Evangelho. A morte de Moisés foi preciosa aos olhos do Senhor, não foi uma morte normal nem comum. O corpo de Moisés fora desaparecido dos olhos humanos. É só lembrar que o seu rosto resplandecia na presença de Deus e lhe visitando. E imagine na constante presença de Deus para sempre. O Senhor Jesus Cristo disse que Lázaro estava dormindo até que precisou dizer para a seriedade dos que lhe assistiam: Lázaro está morto. O que pode ter sido a razão do choro. Lógico, Lázaro não estava morto até que a verdade dissesse. A transfiguração. Eles não viram anjos, viram um corpo incorruptível, como está escrito. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em vigor. Semeia-se em ignomínia e ressuscita em glória. Perfeito. Pedro pediu tendas, ou só pediu tendas, porque estava extasiado e não sabia o que dizer. Todos eles estavam assim. Não que visse anjos. Se por acaso visse anjos, não proporia uma tenda. Apareceram Moisés mesmo e Elias mesmo, com o corpo glorificado, não na carne. A carne e o sangue não fazem parte do reino. Na reencarnação espírita, a reencarnação deles traz de volta a carne e o sangue. Ainda sobre criação. A noite não foi um completar do homem, apenas se caracterizou depois do sol, quando o homem assumiu a regência da criação e passou a dar nome a todas as coisas.
tarde e manhã, que representavam um marco de ações de Deus para que entendêssemos, era um marco, não um calendário para si próprio. Não era um relógio de Deus para Deus, mas etapas e etapas de criação. Sempre lembramos que o sol apareceu ou foi visto no quarto dia de Deus, para depois vir reger os dias do homem. Amém.